Bom, vamos iniciar então o nosso projeto. A nossa ideia então é construir um OpenSea na blockchain Ethereum então através do Web3, né? Então um OpenSea App, utilizando então o Next.js. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então é criar um diretório, tá certo? Que eu vou chamar de projetos. Então make dir projetos. Vou entrar em projetos agora através do CD. E aqui eu vou iniciar então a minha aplicação. Para isso eu posso colocar npm version para vocês verem qual versão do npm eu estou utilizando. É a mesma coisa com o Node. E com isso feito, então, né, mostrando para vocês a versão, eu vou colocar um yarn create, pode ser também um npm create, next-app, opa, aqui faltou um espaço, -e. Nós vamos utilizar o Tailwind, tá, CSS. Então, para isso, eu vou utilizar with-tailwind CSS. E agora o nome do nosso projeto, que vai ser OpenSea-blockchain-clone. Tá certo? Um clone então do OpenSea. Vamos dar um Enter aqui. E o yarn então está criando as nossas dependências. Bom, então terminou aqui a instalação. Eu vou dar um clear. Bom, então aqui em projetos vamos dar um ls. Nós vamos então que nós temos nossa aplicação, OpenSea Blockchain Clone. Vamos entrar na aplicação. A gente pode dar um ls para ver a arquitetura do projeto. Então nós temos aqui o nosso folder Node Modules, né, com as dependências que estão instaladas. Nós também temos um folder chamado Pages, um folder chamado Public e um folder chamado Styles. Agora a gente vai utilizar então a ideia de escolha, no meu caso VS Code, e para isso eu posso colocar code espaço ponto. Eu dar um Enter e assim a gente chama o VS Code, que é a ideia que nós iremos utilizar para o projeto. Bom, então aqui nós abrimos o projeto e a gente pode verificar que nós temos aqui o Tailwind config.js, né, ou seja, a configuração do Tailwind. Ó. Bom, se for aqui em Styles, Info Global CSS, dá para ver também que nós temos aqui a referência ao Tailwind, então a instalação é feita de maneira correta. Bom, e agora a gente pode rodar a aplicação, né? Então para isso a gente pode abrir o terminal, aqui dando Ctrl aspas. Aqui eu vou botar git bash. Bom, e agora a gente pode dar um yarn dev. Pode ser também um npm dev. E nós temos a nossa aplicação, então next, aqui no localhost, porta 3000. A gente pode aqui dar um Ctrl, clique, para acessar a nossa aplicação. Bom, e aqui nós temos então o nosso Next App, aqui já no nosso navegador. Então vamos voltar para o VS Code e vamos já personalizar aqui essa página. Bom, voltamos aqui então para o VS Code. A gente pode ir agora aqui em Pages, em index.utsx, né, de TypeScript. A gente pode vir aqui e praticamente aqui tirar todos esses tags aqui e componentes. Com o nome do nosso treinamento, né? Então crie seu OpenSea clone na blockchain Ethereum com Web 3.0 e Next.js. E a gente pode dar uma olhadinha agora na nossa aplicação para ver esse header.
Então já aparece aqui, ó, crie seu OpenSea Clone na blockchain Ethereum com Web3 e Next.js. Bom, voltamos então para o VS Code, estamos aqui no terminal. E por enquanto aqui eu vou matar a aplicação, tá? Vou dar um Ctrl C, que nós vamos instalar então a nossa base de dados. E para isso nós vamos utilizar Sanity. Então vou botar aqui npm install -g, né, de global, ou -g, arroba sanity /cli. Bom, agora com o terminal criado, a gente vai criar uma pasta, tá? Que vai ser aqui dentro do OpenSea Blockchain Clone. Então, vou fazer aqui make dir, o nome vai ser Studio. Então, dá para ver que já aparece aqui o nosso novo folder, nossa nova pasta. E agora eu vou entrar em Studio, então cd Studio. E aqui eu vou fazer um sanity init, tá? Vou inicializar o sanity. Em relação aqui ao projeto, a gente pode utilizar então o OpenSea Blockchain Clone. Então aqui, create new dataset. O nome do dataset então pode ser OpenSea Blockchain Clone. Podemos deixar public. Aqui o output path é esse mesmo, né? OpenSea Blockchain /studio. Vamos selecionar aqui o clean project, tá? With no predefined schemas. Dá um enter. E agora então ele vai instalar as nossas dependências dentro aqui do Studio. Bom, então nós terminamos aqui a instalação. E a parte mais interessante e importante são aqui os esquemas, tá certo? Depois então nós iremos fazer a configuração dos esquemas. Uma coisa que nós iremos fazer agora é entrar no ponto .ignore. Então aqui, ó, ignore. Nós vamos tirar aqui esse barra do node modules, tá certo? Vamos tirar aqui, pode dar um Ctrl S. Assim a gente vai ignorar, né, os dois diretórios, né, o node modules aqui e o node modules que está dentro do nosso folder Studio. Bom, feito isso, agora a gente vai aqui em esquemas e nós vamos aqui no esquema.js. Bom, com isso feito agora, eu vou querer customizar esse esquema e para isso eu vou deixar como arquivo em anexo dessa aula esse esquema.js aqui, tá certo? Que vocês podem utilizar. Então, o que eu vou fazer? Dou um Ctrl A, um Ctrl C e vou jogar aqui onde tinha a minha primeira versão do esquema. Então aqui a gente pode ver, né, que a gente vai ter os usuários, users, e cada usuário então vai ter um username, onde o título vai ser username, que vai ser um tipo de dado string. De forma análoga, todo usuário também vai ter um wallet address, o título do campo vai ser um wallet address, que vai ser do tipo string. O wallet address seria então o endereço da carteira. Cada usuário também irá ter o profile image, né, com o título Profile Image, que o tipo de imagem, o tipo de dado, né, vai ser uma imagem. E assim por diante, né, cada propriedade, então, atrelada a users. Bom, além de users, nós também teremos aqui os Market Items, né, onde para cada Market Items, né, nós teremos então um title, né, então o field vai estar escrito title, tipo de dado, uma string.
e assim por diante para as demais características e propriedades desse objeto. Então essas foram as informações que eu coloquei aqui no meu esquema, que é então o nosso array de objetos, essa const esquema. Bom, então feito isso, né, então construído isso, né, nós já fizemos. Bom, então feito isso, nós acabamos de fazer o setup do Sanity, e uma outra ferramenta que nós iremos necessitar para o projeto é o MetaMask. Então vamos lá pular para o navegador e fazer a extensão do MetaMask. Bom, então eu vou colocar no Google MetaMask Extension e vou aqui então no site do metamask.io. Bom, com isso feito, então eu vou em Download. E o MetaMask então vai me dar as opções, né, de qual extensão eu vou querer fazer download, dependendo então do navegador, né. Eu estou utilizando o Edge, então eu clico aqui no Edge como navegador para a extensão do MetaMask. Bom, daí vocês iniciam o processo de instalação e o MetaMask então irá aparecer para vocês aqui no canto superior direito do navegador. Então vocês irão clicar aqui, irá aparecer para vocês fazerem, no meu caso, login, né? Vocês irão fazer então todo o processo aí de configuração da conta de vocês, colocar a senha de vocês, colocar então a senha de recuperação, né, ou a frase de recuperação, para vocês poderem entrar então no MetaMask. Bom, com o MetaMask instalado, né, você clica aqui no canto superior direito, na extensão, e a minha conta aqui já conectou automaticamente, né, mas você provavelmente vai ter que colocar o login, então a sua senha, e assim você consegue entrar no MetaMask. Provavelmente aqui não vai estar setado para você a rede de testes, né? Então você vai estar na mainnet. Para acessar a rede de testes, né, para mostrar para você todas as opções aqui de redes, você vai clicar então aqui no seu profile e você vai em configurações avançadas, e você vem aqui na parte de baixo e provavelmente aqui vai estar setado desativado para você, por isso que não está mostrando aqui as redes de testes, mas você vai clicar aqui então em ativado, em Show Test Network. E com isso você já vai ter todas as opções aqui, como a Hopsten, a Kovan, a Rinkeby e a Goerli, tá certo? Você vai selecionar então a rede de testes Rinkeby. Provavelmente você não vai ter nenhum fundo na sua carteira, né? Vai ter 0 Ether, e a gente precisa de alguns fundos, né? Precisa de uma certa quantia para a gente conseguir desenvolver, mintar NFTs e pagar uma certa quantia de gas, né? Que é o tributo que nós pagamos quando nós temos que mintar, né? Colocar alguma informação na blockchain para a rede Ethereum. Então, para a gente conseguir alguns fundos, a gente vem aqui e vai digitar Faucet Rinkeby. Colocado então Faucet, então a gente vai digitar Faucet Rinkeby aqui no Google. Com isso a gente vai aqui na opção Faucet Chain Link, tá certo? Clicamos aqui faucets.chain.link e aqui então ele vai pedir uma conexão do site com a sua carteira do MetaMask. No meu caso aqui, a minha wallet já está conectada, né? Caso você não tenha conseguido a conexão, você clique na sua extensão do MetaMask. Então aqui para mim aparece conectado, mas para você provavelmente deve estar desconectado. Então a gente vem aqui, eu vou clicar aqui em desconectar essa conta, né? E pode ver que conectou uma outra conta do MetaMask que eu tenho, né? Mas eu vou querer conectar essa conta aqui que eu tenho, que é a 0x8f1, né? E os 4 dígitos finais C1 que você tem no MetaMask. Então você clica aqui no não conectado e você pede para conectar com o site faucets.chain.link. Então você clica em conectar e a sua carteira então aqui ele pega, né, o endereço automaticamente. Bom, com isso feito, vai aparecer então conectado em verde aqui na sua extensão do MetaMask, né, no canto superior esquerdo.
Você vai selecionar Ethereum Rinkeby, porque essa é a rede de teste que nós iremos utilizar. E você clica aqui na opção, então, 0.1 teste Ether. Vamos clicar em não sou um robô. E vamos mandar aqui send o request. Então, clicamos aqui. E aparece, então, que está iniciando a transação. Você pode clicar, então, aqui na extensão do MetaMask. E nós conseguimos ver aqui que nós recebemos, né, a quantia que era o 0.1 Ether, né? Agora nós temos 0.2002 Ether. E ao fundo, então, é a quantia que nós iremos utilizar para pagar o gas quando nós utilizarmos o Third Web. Bom, conseguindo então os fundos, a quantia, no Faucet Chainlink, a gente pode agora vir para o Third Web. Então, em Third Web, nós vamos aqui entrar no site. Nós vamos aqui então na opção Start Building. Nós vamos aqui então na opção Go to Dashboard. Né? E aqui aconteceu então uma conexão automática, né? Eu loguei automaticamente e a minha carteira já conectou aqui com o Third Web. O que vai acontecer com vocês, né, é que ele vai pedir então para vocês fazerem o sign up, né, para fazer então um cadastro no Third Web e cadastrando então no Third Web, vocês logando, vocês vão entrar aqui então no dashboard de vocês. O que pode acontecer é não ocorrer a conexão com o MetaMask. Então eu vou aqui clicar na extensão do MetaMask e vou desconectar essa conta, esse endereço que eu tenho da carteira. Bom, então aparece aqui não conectado, eu vou clicar aqui e eu vou conectar então com o Third Web. Bom, então dá para ver aqui, né, que eu tenho uma conta, que é a 0x, começa com 22, que não é a conta que está conectada agora na minha extensão do MetaMask. Se a gente olhar aqui, eu estou com uma outra conta. Então, não aconteceu essa conexão automática. Para arrumar isso, então, eu vou aqui que está aparecendo não conectado, eu clico aqui e vou em conectar com o Third Web. Então, clicamos em conectar. E agora aparece, né, você tem duas contas conectadas a esse site, né, que foi a segunda conta que eu conectei nesse momento. Né? Então, se vocês conectarem uma conta que não tenha fundos o suficiente, não tem uma quantia suficiente, provavelmente o Third Web vai avisar vocês, né, para que vocês consigam alguma quantia, né, porque é necessário ter uma certa quantia de fake Ether para a gente pagar o gas, né, de mintar, por exemplo, uma NFT. Bom, com isso feito, vamos aqui em Create New Contract, então vamos criar um contrato. Nós criamos então aqui na Ethereum, mas não na mainnet. A mainnet, então, onde a gente está lidando com dinheiro de verdade, né? Vamos aqui na rede de testes Rinkeby. Bom, então aqui a gente vai em Setup Marketplace, tá? Para a gente criar o nosso Marketplace. Criamos aqui, né? Colocamos aqui Marketplace. E o nome do nosso Marketplace, então, vai ser um clone do OpenSea, né? Então nós vamos chamar de OpenSea Marketplace. E aqui em relação à description, vamos deixar do jeito que está. E vamos clicar então em Deploy Now para a gente criar o contrato, né, em cima então da blockchain Ethereum. Bom, então aqui aparece, né, a notificação do MetaMask em relação aqui ao deploy desse marketplace, né, desse contrato. A gente vem aqui, observa que nós temos que pagar um certo gas, né? A gente vai aqui mais para baixo e vai clicar aqui em confirmar o gas, né, a quantia que nós temos que pagar para fazer deploy desse contrato. Então vamos em confirmar.
E aparece então aqui Success, né? Nós conseguimos então fazer o deploy do contrato. Nós criamos o nosso OpenSea Marketplace. Bom, criado então o meu OpenSea Marketplace, eu vou listar o projeto de NFTs que eu quero utilizar aqui no meu Marketplace, né? Eu posso aqui então em New Listening, e aqui então ele vai mostrar para mim, né, as NFTs que eu quero então colocar no meu Marketplace. No caso aqui eu tenho algumas NFTs de um projeto anterior, né, no caso aqui eu tenho NFTs de um projeto anterior, mas no caso eu vou querer fazer, eu vou querer criar as minhas NFTs de uma nova arte, né, que são os famosos apes, né. Então para isso eu vou clicar aqui em Cancel, tá? Não vou fazer com essas NFTs e eu vou voltar para o meu dashboard. No meu dashboard, então, eu vou em Create New Contract, aqui na testnet da Rinkeby, né? Nós vamos utilizar a mainnet por enquanto. E agora eu vou então em Create NFTs and Tokens. Aqui dentro, então, eu vou em NFT Collection. E agora sim eu vou criar as minhas NFTs, né, dos famosos apes, né, bem divulgados aí pela web. Eu vou chamar de Bored Ape Club, né, os nossos apes. Em relação aqui ao recipient address, né, aquele que cria justamente nós. Porcentagem, então, de ownership, vamos colocar 5%, né, então qualquer compra aqui, qualquer pessoa que vender, se qualquer pessoa que comprar aqui, nós vamos ter um royalty de 5%. Em relação aqui, então, ao symbol, vamos colocar Bored Ape Club, né, BAC, então, né, que são as iniciais. Vamos fazer o upload aqui de uma imagem de um ape que nós temos. Lembrando que eu vou deixar todos os assets, todas as imagens disponíveis para vocês na extensão dessa aula. Bom, criado então o meu OpenSea Marketplace, eu vou listar o projeto de NFTs que eu quero utilizar aqui no meu Marketplace, né? Eu posso aqui então em New Listening, e aqui então ele vai mostrar para mim, né, as NFTs que eu quero então colocar no meu Marketplace. No caso aqui eu tenho algumas NFTs de um projeto anterior, né, no caso aqui eu tenho NFTs de um projeto anterior, mas no caso eu vou querer fazer, eu vou querer criar as minhas NFTs de uma nova arte, né, que são os famosos apes, né. Então para isso eu vou clicar aqui em Cancel, tá? Não vou fazer com essas NFTs e eu vou voltar para o meu dashboard. No meu dashboard, então, eu vou em Create New Contract, aqui na testnet da Rinkeby, né? Nós vamos utilizar a mainnet por enquanto. E agora eu vou então em Create NFTs and Tokens. Aqui dentro, então, eu vou em NFT Collection. E agora sim eu vou criar as minhas NFTs, né, dos famosos apes, né, bem divulgados aí pela web. Eu vou chamar de Bored Ape Club, né, os nossos apes. Em relação aqui ao recipient address, né, aquele que cria justamente nós. Porcentagem, então, de ownership, vamos colocar 5%, né, então qualquer compra aqui, qualquer pessoa que vender, se qualquer pessoa que comprar aqui, nós vamos ter um royalty de 5%. Em relação aqui, então, ao symbol, vamos colocar Bored Ape Club, né, BAC, então, né, que são as iniciais. Vamos fazer o upload aqui de uma imagem de um ape que nós temos. Lembrando que eu vou deixar todos os assets, todas as imagens disponíveis para vocês na extensão dessa aula. Então vamos colocar aqui esse ape aqui. E a gente já pode confirmar aqui já essa nossa coleção de NFT, tá? Clicamos em Deploy Now. Então aqui aparece a notificação do MetaMask. Deixa eu vir aqui para baixo.
E a gente vai aceitar então confirmar a quantidade de gas. Então, vamos aqui em confirmar. E nós acabamos então de fazer o deploy nossa coleção de NFTs, né? Agora a gente precisa adicionar as imagens, né? Adicionar, mintar as imagens para nós criarmos a coleção de NFTs que nós iremos utilizar então no nosso perfil, no nosso marketplace do OpenSea que nós criamos anteriormente. Então vamos aqui em Mint. Bom, então vamos mintar aqui, vamos selecionar um ape da nossa coleção que nós temos aqui na nossa pasta. Vamos colocar esse aqui. E você pode dar um nome personalizado para ele, tá? Eu vou colocar só um identificador mesmo. Então, digamos aqui, hashtag 123. E vamos mintar. Então, aparece notificação para a gente no MetaMask, para a gente aceitar o gas que nós teremos que pagar. Cada mintagem a gente paga um gas, né? Que é uma NFT que nós estamos colocando na blockchain Ethereum. Bom, então mintamos o primeiro aqui, vamos mintar o segundo. Selecionar aqui a arte. Existem outras configurações, vocês podem também colocar, como Description, Properties, outros dados, né, que aqui envolvem metadata, mas a gente vai simplificar aqui essa parte, né, e vamos mintar só colocando o name e o image file, né, porque são muitas NFTs, eu acredito que são por volta de 17, então eu vou fazer esse processo aqui junto com vocês, acho que só até a terceira, e depois eu deixo como tarefa de casa aí vocês mintarem as 17 NFTs. Então aqui nós mintamos a segunda NFT, né? Vamos aqui em Mint novamente. Selecionar o arquivo. Vamos colocar um hash aqui de identificação. Sem description. Não vamos colocar nada também no properties, tá? Não precisa então de trait type ou value. E a gente vai então mintar. Bom, então mintamos aqui a nossa terceira NFT, né? E por enquanto vamos ficar por aqui, para que a gente continue então os demais passos, né, do nosso projeto. Bom, o objetivo agora então dessa sessão vai ser o desenvolvimento do front-end da nossa aplicação, né? Para isso então a gente vai usar bastante HTML, Tailwind, CSS e JavaScript, tá certo? Então vou voltar para o nosso VS Code e começar o desenvolvimento então da nossa aplicação. Bom, a primeira seção que nós iremos iniciar então aqui no nosso front vai ser a componente Navbar, que é a barra de navegação, né, que qualquer aplicação possui. Bom, para a gente fazer isso então, eu vou no nossa aba aqui. Bom, então eu vou aqui criar um new folder. Vamos aqui. New folder vai se chamar então components. E aqui vamos criar um novo arquivo que vai se chamar header.js. E aqui dentro eu vou utilizar um snippet do React. Que aqui no React Horror Function Export Component. Aqui eu consigo ter então um esqueleto da minha component header. Tá certo? Eu consigo fazer isso através de uma extensão que nós temos aqui, ó. Então nós clicamos em extensão no VS Code. Você pode procurar então por ES7 mais React, que vai aparecer essa extensão aqui, ó, do DSZ Nature, e você clica em instalar. Assim, quando você
Se estiver aqui no header, você pode usar aquele caminho que eu acabei de utilizar, né? RAFCE, dá um Ctrl espaço e vai aparecer aqui para você o React Arm Function Export Component. Você clica aqui e vai aparecer então o esqueleto da nossa component aqui prontinha já para exportar. Bom, feito isso, agora a gente tem que certificar que essa componente está aparecendo, né, nas nossas pages. E para isso a gente vem aqui então em Pages, vamos em Index e vamos tentar fazer um import dessa component, tá certo? Então a gente vem aqui, ó, vamos tirar esse header. E vamos tentar chamar o header aqui. Então a gente faz o formato de tag e tenta fazer o import aqui, ó, do header. Então import header from barra components barra header. E aqui então nós temos acesso a esse header aqui. O que a gente pode fazer aqui é ver dessa div aqui nós temos, por exemplo, um header 1. E que a gente pode colocar eu sou o header. E verificar se isso aparece então na nossa aplicação. Bom, daí aparece aqui pra gente, né, o eu sou o header que a gente colocou dentro do header.js. Bom, então agora em relação ao style do header, né, a gente poderia aqui em Components e criar o header.css, só que como eu estou utilizando o Tailwind, faz mais sentido então eu criar uma const, aqui mesmo dentro do header.js, chamado então de style, onde aqui dentro então eu vou atribuir um bloco de código para o style, né, onde a gente vai colocar as propriedades de cada div, né, e cada propriedade então vai receber algumas classes do Tailwind. Bom, com isso feito aqui, eu vou tirar esse header. Eu vou criar uma div. E aqui eu vou então criar uma class name aqui. Class name. E eu vou atribuir a minha class name, a minha const style, com o field na propriedade wrapper. Tá certo? E eu já venho aqui e defino essa propriedade wrapper dentro da minha const style. Aqui eu coloco os dois pontos, o acento grave aqui. E aqui dentro então eu coloco as classes do Tailwind que eu tenho interesse, né, que irão criar o style, criar o design para, né, a maior div que nós temos, que é a div mais externa no caso, né, que é a div então que possui como class name o propriedade wrapper da nossa const style. Então a primeira propriedade do Tailwind que nós iremos utilizar é o background color para especificar uma cor no Tailwind ou enfim, qualquer propriedade em particular, a gente coloca então o brackets, né, que é as chaves. Aqui então eu vou especificar uma cor, hashtag 04111D. Depois disso eu vou colocar widescreen, né, ou seja, tela larga. Padding no X, né, que é horizontal. Vamos colocar aqui, especificar esse padding que eu vou querer 1.2 RAM. Também vamos ter o padding no eixo Y, verticalmente. E para isso nós vamos colocar 0.8 RAM. Vamos colocar flex. E o flex que vai trocar a disposição dos itens, né, em vez do formato coluna para o formato linha. Bom, então definida aqui essa propriedade, a gente vai botar aqui uma tag de link, tá? Foi que fez o import pra gente, né? Mas acabou não completando aqui, então. E atenção desse link aqui, que a gente vai colocar a logo, né? E quando nós clicarmos na logo, nós queremos que nós voltássemos, né, para o home da página. Então, dentro daqui da tag de link,
Bom, então dentro aqui da tag de link, eu vou criar uma div. E aqui eu vou colocar uma class name que vai ser onde estará a logo da nossa aplicação. Então eu vou chamar aqui a nossa const style e eu vou passar então aqui a propriedade chamada logo container. Então, aqui, logo container, que é a div onde vai ficar a nossa logo. Bom, e então dentro dessa div eu vou ter a minha tag de image, que vai vir também do next. Então, image. Vamos ver se importou aqui. Não importou. Se eu consigo dar um Ctrl espaço aqui para chamar, acho que agora sim. Aparece agora já então, import image from next image. E aqui então, source. E eu vou colocar aqui um import que a gente ainda não fez, né? Que é a logo do OpenSea. Eu vou chamar então aqui esse import de OpenSea logo. E o que eu vou fazer agora é pegar a nossa imagem do OpenSea e fazer o import para esse arquivo. Tá certo? Aqui eu já posso fechar também essa tag, só para não aparecer o erro. Então nós vamos aqui, nós vamos criar então um diretório, um folder chamado assets, onde vai estar então a nossa logo do OpenSea. O que eu vou fazer aqui então é ir em new folder, vamos colocar aqui assets. E aqui dentro vocês, se quiserem, podem procurar pela logo do OpenSea no Google, né? E achar um arquivo PNG da logo do OpenSea, tá certo? Mas eu também vou deixar aqui na extensão dessa aula para vocês baixarem, né? E colocarem aqui nesse folder chamado Assets. Bom, então eu acabei de colocar aqui a logo do OpenSea, tá certo? Vamos voltar então para o header.js. Agora falta a gente fazer o import, né? Do OpenSea logo. Então vamos aqui. Após a linha 3, import OpenSea logo from. Agora o caminho onde está o nosso assets, né? Então 2 pontos barra assets barra OpenSea.png. Bom, feito isso agora, a gente pode ver que o OpenSea já está definido, né? O que não foi definido ainda foi o nosso logo container, né? Aparece aqui o N. Então a gente vai definir ele agora. Vamos aqui style logo container e colocamos aqui o acento grave, né? E que nós iremos colocar algumas classes do Tailwind. Antes de colocar as classes, eu vou voltar aqui para nossa tag image, porque nós ainda não terminamos aqui de personalizar a nossa image. Então, para personalizar ainda mais, eu vou colocar um height. O height, então, ele vai ser de 40. Assim também como... Opa, ficou aqui, height. Assim também como width, né, largura, que também vai ser de 40. Também nós temos aqui o link, né? Nós vamos colocar um href, né? Então vamos aqui, href. E para trazer então para o home, a gente coloca aqui, entre aspas, a barra. Bom, vamos para o nosso logo container. Vamos colocar aqui então flex, né? Então de coluna para linha. Centralizar os itens, então item center. E vamos fazer cursor pointer para que o cursor então aponte para o nosso item. Bom, então aqui aparece o nosso header, né, com uma logo do OpenSea, né, o background color que nós colocamos. Dá para ver aqui que tem o cursor pointer também, e que se a gente clicar, volta aqui para o nosso home, né, que é a página que a gente está desenvolvendo. Bom, feito isso, logo após a nossa tag image,
nós vamos ter uma div. Então aqui div. Vamos colocar então uma class name. Nós vamos pegar então a nossa const style e colocar então a propriedade logo text. E aqui dentro da div, vamos colocar o nome então da aplicação, que é OpenSea. Bom, agora a gente precisa então definir essa propriedade. Vamos aqui, logo text, dois pontos, acento grave. Em relação às classes que eu irei utilizar então em relação ao nome do nosso aplicativo, né? Eu vou colocar ml de marge large e eu vou especificar isso aqui como 0.8 rem. O texto vai ser branco, então text white, fonte semi-bold, né? Então um pouquinho mais forte, como se fosse um semi-negrito. O tamanho aqui do texto vai ser 2xl. Feito isso, a gente já pode também dar uma olhada. Bom, e assim ficou então o texto da logo, né? O OpenSea. Dá pra ver aqui, né? O text white, também o semi-bold, o tamanho e as margens que nós colocamos. Bom, feito isso, a gente volta aqui e depois do link nós iremos ter uma div. E aqui vamos colocar uma class name, que vai ser nossa const style. E nós estamos especificando agora aqui o style da search bar, que é o campo de pesquisa. E toda search bar precisa de um ícone de pesquisa. Então, criamos uma div, class name, e aqui então vai ser o style. Agora vai ser o search icon, que é search, que é justamente o ícone, né, a lupazinha da pesquisa do search bar no campo de pesquisa. E aqui a gente vai utilizar um ícone do React, né, que é o AI Outline Search, que é justamente a gente fazendo então esse resgate da lupa através então dessa tag. Bom, para a gente poder utilizar aqui esse ícone, né, nós temos que nos certificar que nós instalamos então os ícones do React, né. Para isso a gente pode abrir o terminal aqui. E com o terminal aqui aberto, né, pode ser mesmo aqui na raiz, OpenSea Blockchain Clone, a gente vai no yarn, add, e colocar aqui o React Icons. Bom, então aqui dá para ver que nós conseguimos instalar então o React Icons. E com isso feito agora a gente já pode fazer o import para o nosso arquivo aqui, tá? Então vamos fazer um import. Vamos colocar aqui entre chaves, né? São 3 componentes. Primeiro então vai ser o AI, né? O Outline Search from React Icons, né? Barra AI. Existem mais dois ícones que eu já vou fazer o import aqui já, tá certo? Que vai ser o CD Profile. Então, import CD Profile from React Icons /cg e import, que vai ser o MD Outline Accounts. Balance Wallet. E account. Isso aqui também from React Icons /md. Bom, feito isso, agora a gente precisa então
declarar aqui as classes do Tailwind, né, para algumas propriedades que a gente ainda não colocou aqui dentro da nossa const style. Nós temos o wrapper, nós temos o logo container, o logo content e o logo text. Então, se a gente ver aqui, a gente também define a propriedade search bar. Então, vamos dar um Ctrl C aqui. Vamos voltar para nossa const style. 2 pontos, as aspas. E no search bar nós vamos colocar flex. Flex dash 1. Margin x dash entre colchetes 0.8 rem. Widget max. Colchetes, lembrando que o colchete é sempre para especificar, né, o tamanho ou alguma outra propriedade, como a cor, no caso aqui 520 pixels. Vamos centralizar os itens, então item center. Background color, vou especificar a cor aqui, então entre colchetes. Hashtag 363, 840. Rounded, dash, entre colchetes 0.8 rem, e hover, 2 pontos, background color, hashtag 4, C505C. Feito isso, uma outra propriedade que nós declaramos foi o search icon. Então vamos aqui, vamos dar um Ctrl C no search icon. Dois pontos, aqui o acento agudo. E aqui nós vamos colocar text, vamos especificar então a cor, entre colchetes, hashtag 8A9, 39B, margin x dash 3, fonte, vamos colocar negrito, então bold. Opa, aqui tem umas aspas, agora sim. E text large, então dash LG. Com isso feito agora, nós temos aqui todas as classes que nós colocamos aqui como propriedade da nossa const style. Bom, daqui está aparecendo para a gente, né, logo do OpenSea. Aqui então escrito OpenSea, né, como a logo. Nós temos aqui então o search bar, o campo de pesquisa com o nosso ícone da lupa. Bom, feito isso, agora a gente precisa colocar uma tag de input dentro do nosso campo de pesquisa. Então, logo após aqui da div do search icon, a gente vai vir aqui, dentro ainda da div do search bar, e vai colocar então uma tag de input, então input self closing tag, e aqui a gente vai atribuir então uma class name. Então, aqui nós vamos chamar a nossa const style. E nós vamos nomear então de search input. E como placeholder, né, então que vai aparecer no nosso input como default, eu vou colocar aqui a string search items, né, então pesquise itens, coleções, então collections e accounts, né, e carteiras. Então pesquisa itens, coleções e na verdade contas, né, contas de carteiras, endereços. Então essa mensagem aqui que vai aparecer no nosso campo de pesquisa como default, como padrão antes de nós pesquisarmos algo. Bom, feito isso, agora a gente precisa colocar as propriedades aqui dentro do nosso const style, né? Então o nome é search input, então aqui já aparece pra gente. E as classes do Tailwind que nós iremos utilizar serão
a altura, né? Então height aqui eu vou especificar para 2.6 rem, widget full, vou botar aqui um border 0, então dash 0. Background color vai ser transparente, então transparent, né? Cor de fundo. Aqui um BG. Vou botar aqui um outline de 0, outline dash 0. Ring dash 0 também. Padding no eixo X, vou colocar 2. Assim como PL também dash 0. A cor do texto vai ser E6, E8, EB. E em relação ao placeholder, a gente coloca text, dash e outra cor aqui, que vai ser 8A93, 9B. Opa, eu acabei de ver aqui que eu expandi aqui o colchetes. Então agora sim. Agora aqui, ó, tá aparecendo pra gente, ó, esse hover quando a gente seleciona aqui o campo de pesquisa, né? De acordo então também com o tamanho e... Opa, porque eu coloquei errado search, né? Vou arrumar isso. Assim como a cor, background transparent, né? Cor de fundo transparente. Então, conforme a gente identificou aquela propriedade, né? Do search input, conforme as classes do tailwind que nós selecionamos. Então, vamos arrumar isso aqui e continuar o desenvolvimento. Bom, então aqui de volta para o VS Code. Vamos arrumar ali, aqui, nossa tag de input. Search bar. Search items, agora sim. Bom, com isso feito então, após a nossa div aqui do search bar, vamos criar uma outra div. Vamos colocar aqui class name. E essa classe aqui vai ser a classe do header items, né? Então aqui style.header items. Ou seja, serão os itens, né, que nós teremos então dentro da nossa navbar, fora logo, né? Vai ficar mais claro aqui quando a gente nomear mais uma div aqui. Botar mais um class name. E agora em vez de header items, nós vamos ter um item, tá certo? Então aqui eu vou chamar style e a propriedade vai ser header item. E aqui nós teremos então, por exemplo, collections, que vai levar a nossa coleção de NFTs. Collections. E, além do collections, nós vamos ter outros demais itens, né? Já que são header items, nós apenas aqui criamos a div de item e vamos colocar 4 itens aqui dentro. Mais um, tá 5. Então, além de collections, vamos colocar dados, né? Estatística, então stats. Vamos colocar resources. Vamos colocar create. E que eu poderia colocar contatos, mas por enquanto não, tá? Vamos tirar essa última div aqui. Então, ficamos com 4. Agora vamos solucionar o header items e o header item. Então, vamos aqui. Vamos definir essa propriedade dentro da nossa const style. Header items, 2 pontos, e o acento grave. Então aqui eu vou botar flex, né? Então disposição de coluna para linha, vou alinhar, item center e justify end para o espaçamento. Feito isso, agora nós temos o header item. No header item nós vamos ter o texto branco, então text white.
Vamos ter padding x4. Fonte vai ser negrito, então fonte bold. Nós vamos ter text dash aqui a hashtag C8CA CD. Nós vamos ter um hover text white e um cursor pointer. Né? Lembrando que se você tem alguma dúvida, você pode entrar no Tailwind CSS e na parte de documentação, né? Então você procura lá Documents e daí você coloca aqui alguma classe, né, que você tem dúvida, tá certo? Com isso feito, a gente já pode dar uma olhadinha no browser para ver como é que ficou os nossos itens do header. Ó, então aqui aparecem os itens, ó. Deixa eu dar um zoom para aparecer na tela. Então nós temos aqui Collection, Stats, Resources e Create, né? Todos eles com sua cor de texto, seu tamanho, né? O cursor pointer, né? A gente consegue apontar aqui para selecionar cada item. E agora a gente vai precisar de alguns ícones aqui no nosso header. Então vamos voltar para o VS Code. Bom, então aqui, para colocar os nossos ícones, nós vamos criar mais uma div. Dentro da div nós teremos aqui class name. E nós iremos chamar a nossa const style. E nós teremos aqui o header icons. Então são os ícones do header, tá? Deixa eu só ícone. Aqui dentro, né, vocês podem imaginar que eu terei um ícone do React, né? E será justamente aqui o CD Profile. Já posso, se quiser, dar um Ctrl C aqui e colocar aqui em formato de tag. Então venho aqui, tag, e tenho o meu ícone. E se vocês estão imaginando o que é o CD Profile, né? É aquela imagenzinha, aquele ícone, né? Na verdade, do usuário, né? Como se fosse uma pessoinha. E nós vamos ter aqui um outro header icon, tá? Então eu posso ter aqui, dar um Ctrl C nisso aqui. Vai ser a mesma propriedade. Opa, deixa eu dar um Shift Tab aqui. Header icon, e em vez de ser essa tag aqui, vai ser a tag da carteira, que aqui é o MD Outline Account Balance Wallet, que é um ícone de uma carteirazinha, tá? Vocês podem aqui dar um Ctrl C e colocar aqui nesse formato de tag self closing. E agora a gente precisa então definir essa propriedade no nosso style, para que a gente tenha esses dois ícones de forma harmônica aqui dentro da nossa barra de navegação. Então nós sabemos que é o header icon. Então as classes do Tailwind que nós iremos utilizar será, a cor aqui, text, vai ser hashtag 8, né? A939B, justamente essa cor aqui que eu já utilizei. Posso dar um Ctrl V aqui. O tamanho do texto vai ser 3XL. Fonte black. Padding X vai ser 4. Hover, vou botar text white. E cursor pointer. Com isso, eu acredito que nós temos todas as propriedades definidas aqui por enquanto na nossa const style. Podemos dar uma olhada na aplicação. Bom, aqui aparecem os dois ícones. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para o lado para vocês verem, ó. O ícone, então, do CD Profile, né, que é o nosso usuário, e da Wallet, que é da carteira. Bom, com isso feito agora, a gente tem que linkar aqui a nossa tag collections, tá certo?
Então, o que eu vou fazer é envolver a nossa div aqui collections com a nossa tag link. Tá. Então, aqui eu vou dar um Ctrl X aqui. Vou dar um Enter. Eu vou colocar a nossa tag, nossa div collections aqui. E agora eu tenho que passar um href de referência aqui para nossa tag link. E a gente vai então atribuir aqui, né, barra collections, né, que vai ser então, nós temos a URL da nossa aplicação e nós iremos mandar, quando a gente clicar em collections, para o endpoint barra collections barra, e aqui, né, após esse barra, vai ter o endereço da nossa coleção de NFTs que nós acabamos de criar no Third Web. Então a gente vai voltar lá para o Third Web e vai pegar o endereço da coleção, tá certo? Bom, estamos aqui então no Third Web, né, aqui na seção de Deploy Contracts, né, os contratos que nós precisamos deploy no blockchain da Ethereum, e eu tenho interesse aqui então no Bored Ape Club, tá certo? E aqui já aparece para mim já, né, para copiar o address, né, o endereço desse nosso contrato onde está a nossa coleção de NFTs. Então a gente vai copiar isso aqui e colocar lá no VS Code. Então aqui, após esse barra, vamos dar um Ctrl V. E já aparece já para a gente aqui então o endereço do contrato onde nós temos a nossa coleção de NFTs. Logicamente que agora, né, o nosso aplicativo vai dar um crash quando a gente clicar em Collections, né, mas eu estou fazendo só um setup para posteriormente nós podemos então conseguir acessar nossas coleções de NFTs que nós criamos no Third Web. Bom, então para a gente continuar o setup de como acessar então Collections, né, a gente vai aqui abrir o nosso Explorer e a gente vai, dentro de Pages, nós vamos querer criar um new folder. Esse new folder ele vai se chamar então de Collections. E dentro de Collections nós vamos ter um arquivo, então new file, e entre chaves nós vamos colocar Collections, Collection na verdade, ID. Então eu fecho aqui com as chaves e coloco aqui a extensão do JavaScript JS. Dou um Enter aqui dentro. Agora vamos ao snippet, RAFCE, dou um Ctrl espaço. Aparece aqui Reactor Arrow Function, e já vem já o esqueleto pra gente. O que a gente vai fazer aqui é tirar esse nome aqui, Collection ID, tá? Deixar só o nome do arquivo assim, para virar Collection. Tudo que a gente passar agora a gente vai extrair do router, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora é dentro da nossa const collection, eu vou criar então uma const chamado router e eu vou usar a função então useRouter. Ou seja, eu vou ter que utilizar então o useRouter hook. E aqui não sei se não apareceu pra gente o autocompleted, né? Pra gente fazer um import. Acho que vai. Então agora aqui ele fez o import do next. Se não fez o auto import para vocês, vocês podem colocar aqui então import entre chaves useRouter from next /router. O router então ele vai ter acesso a muitos métodos, né? Como por exemplo o carry. Então eu posso fazer, digamos, um console log router.query e que eu posso aplicar outro método que é o collection ID, collection ID. Isso me lembrou que esse collection ID aqui, o ID eu não fiz minúsculo, né? Só um rename aqui rapidinho. Fazer os dois consoles na verdade, do carry e do collection ID. Então vem aqui. Bom, e por fim, um último detalhe aqui
é que em vez das aspas simples no nosso href, vamos colocar aspas duplas. Tá certo? E agora sim a gente espera que quando a gente clicar no Collections, né, a gente seja direcionado então para, né, o localhost porta 3000 nesse endereço aqui, barra collections, barra esse hash, né, e que lá dentro então a gente consiga fazer o console log do nosso objeto carry, né, e da propriedade collection ID. Bom, então estamos aqui na aplicação, ó. A gente pode clicar com o botão direito e ir em inspecionar. Aqui então a gente vai ir em console. E como isso foi até agora, a gente pode clicar aqui, ó, no nosso campo Collections aqui. Então, console log, loga na tela para a gente o objeto query, né, onde nós estamos aqui então o field collection ID, né, a propriedade, e nós logamos também essa propriedade aqui, né, que é o nosso collection ID. Dá para ver aqui também que aparece a informação collection, né, que está dentro lá do nosso return, dentro da div que a gente colocou no arquivo collection ID.